Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje no Ovelhas Elétricas temos convidados especiais, temos um tema especial, temos quadrinhos finalmente, temos não apenas quadrinhos, né, como Marvel, DC, Image Comics, mas a gente tem um projeto específico para levar esse tipo de arte como divulgação do Evangelho. Eu tô falando do projeto Cultura Bíblica e eu tô com os idealizadores dele aqui comigo, diretamente de Recife, Jordan, Diogo e Elbert. O microfone é de vocês, se apresentem, por favor. Então, sou o Jordan, sou editor e roteirista da Cultura Bíblica e essa é a minha função. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Diogo Machado, tento contribuir um pouco com a coerência teológica das historinhas da gente e é isso aí, bora. Essa galera é muito humilde, viu? Faz um monte de coisa, chega aqui e fala que só faz um pouquinho. E aí, galera, meu nome é Alberto Oliveira. No Cultura Bíblica eu faço a parte de marketing e gestão de redes sociais. E um pouco de tudo. Vamos lá. Maravilha, pessoal. Um prazerzão conhecer vocês. E finalmente estamos vendo aqui os rostos por trás daqueles traços, daquelas cores, daqueles quadros que compõem o projeto Cultura Bíblica. Eu já começo falando a grande pergunta que não quer calar. Vocês são todos de Recife e se conhecem desde pequeno? Como é que vocês se conheceram? A gente é de Recife, sim. A gente se conheceu no ministério que tem na Igreja Batista, né, um ministério missionário chamado Embaixadores do Rei. Naquela época eu era conselheiro da embaixada na minha igreja local. Elbert era o embaixador daquela embaixada, né? E Jordan também era conselheiro, só que de outra igreja. E como tem muito intercâmbio entre embaixadores, a gente acabou se conhecendo aí nessa caminhada aí, a gente fez amizade, construiu um relacionamento e essa ideia toda de quadrinhos aí veio de Jordan, que ele é super fã de quadrinhos, de apaixonado assim. Eu acho que é o cara mais geek aqui, com certeza, mais nerd em relação a quadrinhos, assim. E a gente comprou a ideia porque a gente também se relacionava com histórias em quadrinhos, com cultura pop de forma geral, assim, né? A gente já utilizava esses elementos até como ferramenta evangelística na embaixada também. A gente botava um filme pra gente assistir lá e essa forma era mais didática pra gente passar alguma mensagem do evangelho pros garotos, né? Então começou essa semente brotar na gente, a gente começou o projeto e a gente tá por aí. Hoje a gente tá aí fazendo, acho que uns 1 ano e meio, 2 anos que a gente começou. Acho que ajudando a complementar o que o Diogo falou, a gente apresentou, né, essa ideia para o presidente nacional dos Embaixadores do Rei, na época ainda é, né, o Fabiano Lessa. Ele deu uma série de orientações para a gente, que o intuito, na verdade, era usar o material, né, produzido justamente para facilitar esse diálogo com os adolescentes, né? No caso dos garotos de entre 9 e 17 anos. Após algumas orientações, a gente percebeu que seria muito mais proveitoso se a gente não relacionasse o nosso trabalho estritamente à convenção, embora nós façamos parte dela. E os cachorros estão aqui bem agitados. Mas, enfim, ele deu essas orientações para a gente, decidimos, né, abranger um público muito maior, envolve jovens também, interdenominacional. A gente não se ateve somente aos embaixadores, ali foi a gênese do projeto. Então daí a gente decidiu criar histórias originais, a gente bebeu muitos elementos da embaixada para criar algumas histórias aí que nem foram lançadas, tá no forno aí. A gente também foi percebendo algumas necessidades, a gente construiu um elo com alguns outros artistas do Brasil, né, de várias regiões do Brasil. A gente, nesse período de pandemia, a gente conheceu outras pessoas, foi quando o projeto ele saiu do papel propriamente dito. Em 2020 a gente começou a entrar nas redes, começou simplesmente a fazer publicações, e aí a gente conheceu muitas pessoas que trabalham com essa pegada entre cultura e cristianismo. Nesse meio tempo a gente acabou fazendo amizade com ilustradores, e esses ilustradores hoje eles nos auxiliam de forma voluntária no projeto. E aí a gente tem alguns títulos que a gente tem trabalhado nas nossas redes. Brevemente vão ganhar
o seu lançamento. Se eu esquecer alguma coisa, eu vou lembrando durante aqui a conversa. Que legal, que demais. Eu percebo que nas histórias de vocês tem essa questão antropomórfica, né? Que animais têm características humanas enfim, é uma parada mais que dialoga com o universo de fábulas, pelo menos em alguns, eu não cheguei a ler todos e tal, eu vejo que alguns têm figuras humanas, né? Porta Estreita, o Artefato, mas tem alguns outros aqui que o que mais chama atenção, pelo menos para mim, foram esses personagens aqui mais animalescos, né? Qual a influência de vocês? Ou pelo menos quem é que faz o quê? Pelo menos quem é que desenha? Quem é o cara que eu vou dar os parabéns aqui? Para quem que eu vou dar os parabéns? Então, a gente tem... Como eu falei, a gente conheceu alguns artistas e cada traço desse, né, cada projeto desse teve uma participação específica desses artistas que não estão presentes aqui com a gente na gravação, né, mas depois eles vão estar assistindo. Então, o Bálsamos, ele foi idealizado pela Caroline Rocha, lá de Goiás, e hoje eu estou auxiliando ela no roteiro da obra. A gente adquiriu os direitos. O Porta Estreita foi inteiramente idealizado pelo Josué, arte e roteiro. A gente apenas compartilha também os direitos com ele e divulga o projeto, né? O Artefato foi idealizado por mim e por Elbert, né? O Elbert que fez todas as concepts, né? Discussão com história comigo, fiz o roteiro. E hoje a Caroline que ajuda bastante também nos traços do Bálsamos, do Artefato, uma vez que Elbert agora ele cuida de toda essa gestão de marketing, rede social. Ele é a zona mais identificação dele. A questão dos personagens, né, antropomórficos que você mencionou, que a turma do Darlan, né, que são personagens que foram pensados, né, a personalidade deles foram pensadas pela a Maria Rita, lá de Beberibe, de Ceará. Ela pensou nessa brincadeira, essa conversa entre a personalidade, né, humana, mas representada através de animais. Ela deu essa sugestão e aí eu auxiliei mais uma vez no roteiro, no desenvolvimento desses personagens. E aí eles foram praticamente eles são a cara bem lúdica da página, né? Eles tornam a discussão mais atrativa, né? Digamos assim. Eles são bem dinâmicos, eles passeiam sobre vários temas e isso é bem legal. E a ideia partiu mesmo da questão da gente, a partir de algumas referências, né? Acho que a principal é o Esmiliguido, né? A gente conhece, né? Acho que todo mundo que é cristão e não cristão conhece o Esmiliguido. A gente tem aquela referência, né? Aquelas lições através daqueles animais, né? Da formiga especificamente. E aí a gente tem uma série de filmes, né, e séries que hoje adaptam, né, animais como Os Sem Florestas. A gente tem também o Sim o Puff, a gente também tem as fábulas, como você mencionou, e essas foram as principais referências, né, para estar caracterizando esses personagens. E a principal influência, né, quando a gente pegou, poxa, a gente vai falar de alguns elementos cristãos, por que não a gente pegar os animais, né, associados a... Eu só lembrei daqueles objetos, né, que a gente coloca quando é época de Natal, né, a manjedoura e tudo mais. Eu lembrei dos animais, né, tinha a ovelha, tinha o burrinho, tinha a vaquinha. Aí foi que veio a ideia de aproveitar esses animais que são tão presentes na narrativa bíblica, assim, pelo menos ilustrado na festividade natalina pra gente, e a gente adaptou para eles caracterizarem, né, dar voz a um pouco das coisas das mensagens que a gente quer passar. Que demais, que demais. Eu vejo que, bom, pelo menos estou com um site aberto aqui, que vocês estão, eu não sei se pretendem, mas vocês estão com uma estrutura tal que já é possível, inclusive, procurar editora e colocar isso de forma comerciável. Vou deixar o Elbert falar isso aí, porque ele é o marketeiro, ele é o cara Boa. que... Então, de fato, a gente se preocupou muito em ter uma estrutura legal, não só em questão de qualidade nas obras, mas qualidade no projeto como um todo. Então, a gente se preocupou em ter entendimento sobre um pouco mais sobre o negócio, sobre o business, mesmo que a gente não for de cabeça nessa área business. Acho que mais na frente a gente vai poder discutir um pouco mais, mas a gente se preocupou muito com isso. Poxa, se vamos fazer o projeto, a gente tem que entender como é que é, a gente tem que entender o que funciona por trás. Então, cada um aqui começou a estudar, a gente não sabia nada. Cada um começou a estudar uma área específica por conta dessa demanda.
E aí a gente foi vendo as melhores plataformas para a gente usar. E de uma hora ou outra a gente ia precisar de site, então a gente, cara, investiu nisso. Vamos fazer o site? Tem sites sobre quadrinhos cristãos e tal, pouquíssimos. A gente, poxa, vamos fazer o nosso. A gente fez, graças a Deus, Deus foi bom com a gente. Foi muito bom pra gente nesse meio tempo. A gente conseguiu isso. A gente tem uma obra que a gente quer lançar. A gente pretende estar lançando, se Deus permitir, no final desse ano para o início do próximo. Provavelmente no próximo. De fato, velho, a gente quer trazer, a gente quer fazer as versões físicas de nossas obras, talvez não com um intuito de gerar negócios e ficar vendendo, mas com o intuito de espalhar mais a obra, fica mais fácil, né? A gente vai para um canto, a gente entrega um volume físico, isso tem um impacto bem legal, e a gente pode fazer essa distribuição, e isso é bom. A gente tem, como tu falou, uma certa estrutura e realmente a gente está procurando, já estamos fazendo aí uma pesquisa de possíveis editoras que seria interessante a gente entrar em contato para lançar nossas obras no mercado, por assim dizer, né? Muito bom, muito bom. Acredito que existe mercado, obviamente, tanto é que existe um público que consome o conteúdo de vocês, não apenas, né? O próprio Smilinguido tá aí para provar que uma formiguinha faz muito mais do que a gente imagina. Obviamente, eu vi pelas redes sociais de vocês alguma relação ali com a Juventude Batista Brasileira, alguma relação com algumas outras instituições cristãs, mas existe alguma linha, a mensagem máxima que vocês querem transmitir com os quadrinhos de vocês? Porque assim, eu vejo algumas críticas em relação a quadrinhos enviesados por conta daquela coisa que a arte nunca deve ser instrumento, mas sempre um fim em si mesmo, né? Aquela frase do Huckmark da arte não precisar de justificativa, de ser uma expressão daquilo que é o artista, tal, e não apenas um meio para levar uma mensagem. Mas no fim das contas, tudo sempre ocorre, né? A gente sempre instrumentaliza tudo aquilo que a gente faz. E eu comecei a devagar, mas o foco aqui são vocês. A arte que vocês fazem transmite quem vocês são, ou vocês entendem que vocês são cristãos antes de artistas, portanto é necessário cumprir um chamado e vocês estão só usando ela como meio de levar isso? Não sei se ficou clara a pergunta, nem para mim ficou. Mas podem responder. Eu vou tentar, tá? Responder. Boa. Vamos lá. Em relação à Juventude Batista e outras organizações lá, né? A gente não tem vínculo, a gente faz intercâmbios, né? A gente tenta se relacionar da melhor forma possível. A Juventude Batista, porque está dentro do nosso contexto, a nossa denominação é Batista, a gente é membro de igreja local batista, né? Então a gente faz muito sentido para a gente estar se relacionando com o pessoal. Mas, assim, a promessa do Cultura Bíblica é uma promessa de edificar momentos de entretenimento das pessoas. A gente quer dar uma edificação no momento que a pessoa está assistindo um filme, porque logo na frente a gente vai falar um pouquinho mais, se der tempo também, falando sobre as nossas ideias de colocar animações também no nosso catálogo, ou as pessoas que leem quadrinhos, um livro ilustrado, enfim, coisas do gênero, né, desse tipo de mídia. A gente tenta dar um momento de entretenimento lá para o pessoal, levando boas histórias, e que essas histórias realmente sejam enviesadas assim pelo encontro das pessoas com Deus, né? Do momento que as pessoas estão consumindo o entretenimento. A gente percebeu que essa parte de streaming, essa parte de cultura pop é uma coisa cultural muito forte no mundo e no Brasil principalmente, né? Todo mundo tem uma senha de streaming, todo mundo assiste, tem uma senha de qualquer um desses aí. E as pessoas, elas estão nesse contexto, elas assistem séries, elas assistem filmes, e não tem como fugir disso, né? Então a gente queria realmente ocupar um espaço, né? Que já existe, mas a gente quer também fixar o nosso lugarzinho nesse espaço, abrindo espaço também para outras pessoas, que eu sei que no Brasil tem muita gente que gosta de trabalhar com artes e queria também evangelizar nesse sentido, né? Então é isso que a gente quer fazer, assim, de modo geral, né? E para finalizar, em relação à arte, eu não vou me arriscar a falar muito de Huckmark, eu entendo essa frase assim um pouco. Eu não li todos os livros dele, li alguma coisa, Schaeffer também, Francis Schaeffer, a gente lê um pouco para entender um pouco de arte, né? Em relação a essa parte teológica, mas assim, o único ser que não precisou de inspiração e se inspirou em si mesmo foi Deus, né? Ele criou o mundo em 6 dias
e ele precisou só da própria inspiração para criar as coisas, e até Gênesis 2 a gente consegue ver muitos elementos assim de um artista, né, criando o mundo e colocando as cores, colocando toda aquela criação incrível. E depois de Gênesis 3 o pecado, e as coisas começam a desandar, e a gente sabe que isso é tudo influência do pecado. Mas acredito sim que a arte, existe a possibilidade de não terminar em si mesmo. Vou me arriscar aqui a contrariar um pouco, se assim pode dizer, né, um pouco o que marca. Mas eu acho que a arte pode ser uma... Eita, caramba, que confronto, hein? Mas assim, eu acho que a arte pode ser realmente uma ferramenta de evangelização. Ela pode fazer parte de uma ideia, né, de usar a arte para uma finalidade outra. Porque eu acredito que a arte, antes de tudo, é um elemento intelectual, antes de ser uma conexão emocional. Eu acho que a arte, ela começa com o pensamento, ela começa com a idealização. Todo artista, ele pensa em uma coisa antes de fazer a arte dele, né? E as pessoas se conectam emocionalmente e depois refletem naquela arte, né? Então, eu acredito que, de acordo com o culto racional, né, com a mente renovada que a gente tem, a gente pode sim utilizar esses elementos assim, para a gente poder pregar o evangelho, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que uma ideia da gente fazer isso é justamente pensando nessa renovação de mente e utilizar a arte para poder ser uma ferramenta de evangelização também. Muito bom. Então, eu lembro que, no caso, você perguntou sobre a questão, nossa mensagem mestre, né? O que ela seria, né? Na verdade, eu acho que a nossa mensagem principal, né? Acho que também dialoga com o nosso slogan, né, que a gente fala de entretenimento que edifica. E esse entretenimento não necessariamente ele precisa abusar de proselitismo para que as pessoas elas venham a consumir. A gente até repensou algumas vezes, né, pelo nome que a gente usa, que é cultura bíblica, se isso, né, de uma certa forma afugentaria as pessoas que não são cristãs a consumir o que a gente tem como proposta para estar lançando. Mas aí, estudando um pouco, lendo um pouco, a gente começa a perceber, né, como você bem citou, né, o Huckmacher, né, no qual ele menciona que a arte não precisa justificativa. O grande benefício, né, a gente olha para o exemplo, né, de C.S. Lewis, a gente vê o Tolkien, né, que vocês sempre estão abordando, hora ou outra são citados, são referências, né, nesse campo de produção criativa. E isso ajudou a gente a alicerçar muito bem o que a gente tem produzido. E hoje a gente não tem essa preocupação de ter que convencer alguém através do que a gente está produzindo, porque a gente já sabe que isso é papel do Espírito Santo. A gente, justamente na última atividade que a gente teve, que o Pedro Pamplona estava lá com a gente também, que estava debatendo, né? Ele falou, né, sobre essa questão da gente não precisar, né, transmitir isso de uma forma exposta, mas a gente realmente poder transmitir isso de uma forma natural, né? Deixar a essência falar por si só. Então essa simplicidade no discurso é muito legal, porque aí a gente lembra que do versículo, né, do capítulo da Bíblia de Marcos, capítulo 4, que foi que ajudou a gente a encontrar essa pegada, né, no qual Jesus menciona que ele escolheu falar por parábolas porque elas são simples, né, são mensagens do cotidiano. Então, para que a gente precisar tentar convencer alguém, colocar um versículo estampado e dizer, olha, tu tem que crer nisso aqui. E eu acho que, de uma certa forma, ainda mais pela divisão que o nosso país está, eu acho que não é uma grande estratégia, sabe? E eu acho que é uma estratégia muito maior, onde as forças estão nos arquétipos, né? Que aí o Michael Spoltholt, né, ele menciona disso no livro dele, Cristianismo é o Cristão e a Cultura. Ele fala muito da necessidade, da força que os arquétipos ele tem para poder transmitir essas mensagens. Aí, no caso, acho que dialoga muito também com o que você falou no começo, né, como é atrativo, né, aqueles personagens, né, antropomórficos, né? Porque os símbolos, eles falam muito, né? Eles transmitem emoções, eles nos remetem a algo, né, que a gente passou, que a gente estudou. Então eu creio que a gente pode usar, né, a cultura bíblica, né, criar esses elementos, né, esses personagens, para que eles sejam símbolos de mensagens saudáveis, né? Não precisando a gente, porque nosso papel não é ser pastor, né? Nós não estamos aqui para
Acho que temos bons teólogos, temos bons expositores da palavra hoje para fazer isso de forma bem aproveitada, né? Eu acho que a arte, ela entra aí num campo, como é que eu posso dizer, como uma boa isca, né? Para atrair, né? E as pessoas, né? Que elas se acharem interessante e consumirem. Eu creio que dessa forma. Então a gente está preparando a narrativa, a gente tem, né, os momentos de deixar bem exposto mesmo, né, que aquilo é atrelado com a Bíblia, né, como você pode ter visto lá na turma do Darlan, explicitar os versículos, né, os personagens mencionarem. Eu acho importante ter esses momentos também, mas tem histórias, né, que a gente escolhe com que isso não seja tão explícito, para que as pessoas elas não sintam que a gente tá ali querendo pregar para elas, né? E aí a gente deixar o Espírito Santo conduzir a narrativa para que as pessoas realmente, lendo, consumindo aquilo, elas sintam um desejo ou não de se chegar a Cristo. Muito bom. Acredito que é bem satisfatória a resposta, tanto do Diogo, do Jordan, porque, querendo ou não, a gente não tá em bolha, né? A gente tá na sociedade, elementos que estão no nosso cotidiano podem ser analisados e externalizados e respondidos através de diversos meios. A voz é um deles, o texto é o outro, as histórias em quadrinhos tentam dialogar com temas tão presentes na sociedade, às vezes ignorados, outras vezes superestimados, muitas outras vezes distorcidos, e é bom que haja uma iniciativa assim para dar uma resposta do viés cristão. Eu tenho uma outra dúvida que ela precisa ser respondida urgentemente. Na HQ O Artefato, o Rodney Silva, ele foi inspirado no Rodrigo Silva, no nosso teólogo adventista Rodrigo Silva? Sim ou com certeza? Sim, com certeza, né? Com certeza. A gente estava conversando, quando eu e o Albert estava debatendo sobre qual história contar. A princípio estava pensando, poxa, a gente vai criar histórias originais, a gente precisa contar alguma coisa. A gente tem uma história da gente, né, que tá, como eu disse, tá guardada, né? Ela tá no forno, mas ela ainda tá porque a gente tá preparando o terreno para esse lançamento, que ainda não é o momento. Porque tem todo um planejamento para essa obra chegar. E aí a gente pensou numa prévia, e que prévia seria essa? Aí a gente, de uma maneira bem assim, até negligente também, vamos preparar uma história de alguém. Aí meio que, poxa, tem um arqueólogo que é bíblico, né? Ele conhece muito e tal. Foi uma associação bem rasa mesmo. Rodrigo Silva, né? Aí, poxa, né, a gente só colocou o primeiro nome diferente, né? Ele colocou Rodney Silva, se inspirou um pouquinho ali no Patrick Swayze, né, do Ghost, para criar que combinação! O mullet dele lá. Tem Caçadores de Emoção, né? É bem radical, então ele queria um personagem bem radical, bem ativo. E aí a gente lançou o Artefato. Só que a gente não imaginava que o pessoal iria gostar tanto. Foi bem engraçado como isso repercutiu. Era só para ser uma prévia, uma historinha assim pontual, e ela acabou sendo um dos carros-chefes da página também, e ganhou seu lugar. Então daí eu entendo um pouco quando alguns criadores eles percebem o apego do público com as suas histórias. A gente recebeu alguns feedbacks. Foi isso. O Artefato hoje tem um lugar especial. A gente hoje tem o personagem do Rodney, ele tem uma parcela importante no desenvolvimento que a gente tem para trazer na frente também. Uma grande narrativa planejada com o Rodney, com outros personagens que vão vir, o Bálsamos também, todo um grande arco pensado já, discutido. O Bálsamos já vem sendo produzido há mais de 2 anos. O Artefato também vem se desenvolvendo nesses 2 anos, ele amadureceu, né, no caso o Artefato. Então, muito provavelmente, a gente vai estar trazendo, teve muita pesquisa, teve muita troca de ideia, reunião criativa, consulta também. Então, como eu já falei, né, a gente conhecendo novas pessoas, a gente tenha perguntado o que as pessoas podem opinar sobre as histórias. Poxa, acho legal ir por esse caminho, inserir esse elemento. Então tem muita coisa legal. A gente sabe, né, os plots que a gente quer trazer, mas a gente pode inserir vários elementos interessantes que podem dialogar com as pessoas. E é isso, né? Sempre que eu digo, eu falo muito, né? Mas o Rodney foi inspirado sim no Rodrigo Silva.
porque para mim acho que ele é uma figura que ele carrega esse respeito pelas escrituras, tanto pelo o público cristão, quanto para quem não é cristão, as pessoas que não são cristãs. Ele consegue levar esse discurso, esse respeito mútuo para os debates que ele participa, e é muito interessante a forma como ele interage com as pessoas, e ele testemunha, né, do evangelho, com a postura dele. Então, para mim, foi uma referência bem nesses dois sentidos. Legal, legal. Só por curiosidade, existe alguma possibilidade de um crossover entre os diversos selos que vocês têm dos personagens, tal, fazer um Vingadores aí do Cultura Bíblica? Eu vou deixar Elbert falar aí, porque senão eu vou falar besteira, eu vou falar coisa antes do tempo. Ele é mais contido. Essa é boa. Vingadores. A gente discutiu sobre isso já há um tempo. A gente parou para trocar umas ideias sobre as obras. E isso eu e Jordan, né? Diogo é um cara mais na dele, assim. Diogo é o cara mais centrado. A gente, quando começa a conversar, meu Deus do céu, bota umas horas aí. Eu não sei como começou a conversa, sei que terminou com a gente criando uma linha do tempo cronológica e fazendo um link com todas as obras. Essa vai aqui e o Darlan vai ser tal coisa, e tem outro título também que a gente ainda não começou a trabalhar, vai entrar nesse meio, e criou uma loucura, assim. E depois a gente se afastou um pouquinho e fez, nossa, faz sentido. Na nossa cabeça faz sentido isso aqui. E, cara, eu acho que... Mas hoje, isso é um tempo, tá? Hoje, eu não sei se rola com todas as obras, sabe? Por questão de que muitas delas elas acontecem em tempos distintos, sabe? Um é bem lá no futuro, outro é mais no passado. Ficaria bem difícil. Mas entre algumas, eu acho que rola assim, velho. Eu acho que tranquilamente, entre certas obras que batem assim, pelo menos o tempo é parecido, dá pra fazer uns crossover assim, velho. Tranquilo. Nível Vingadores ou superior. Boa, boa. Eu queria saber um pouquinho de como funciona na cabeça de vocês o consumo da cultura pop em geral. Se vocês, sei lá, vocês vão pro cinema, estão assistindo, sei lá, estão assistindo Sonic 2 lá. E tá rolando lá, sei lá, o fight na tela, rolando uma parada, e você pensa assim, cara, podia usar um conceito parecido, entendeu? Se a cabeça fica o tempo todo rodando, ou se tem um Shabá que você desliga o cérebro e fala assim, não, eu vou só curtir aqui o Tico e Teco, os defensores da lei, eu não vou mais falar nada sobre o meu trabalho, não. Essa dinâmica entre trabalho ou ministério e o entretenimento em geral, como é que funciona para vocês? Cara, isso é muito engraçado porque é muito natural. Eu não sei como é que a mente das pessoas de outros criadores funciona, mas assim, eu sempre viajei na maionese, né? Na minha vida sempre foi assim, sabe? Eu sempre sento no canto do ônibus ou quando estou dirigindo, eu sempre fico contemplando as coisas e imaginando. E eu sempre levo essas ideias para discussão, a gente em grupo, e aí a gente começa a debater. O Diogo, ele tem um perfil mais contido, né, como o Alberto mencionou. Ele é mais de pegar conexões assim de bastidores, ele pesquisa muito assim ficha técnica da equipe, ele vê tudo isso, vê documentário, vê a história por trás daquilo. Ele agrega muito, né, na questão da estrutura, sabe? De analisar uma obra. É muito legal isso. Isso ele faz quando a gente vai pro cinema e se diverte, assiste, né? Aí às vezes ele tá com a noiva dele, na última vez ele pegou o filme de Shang-Chi e fez toda uma análise do pessoal lá e descobriu que todo mundo era freelancer, quase todo mundo era freelancer lá. Depois ele achou o Instagram do pessoal, ele foi um serviço aí, a lá Hannibal Lecter, né? De Diogo, né? De pesquisar. E em relação à mente, né? Em relação ao que a gente está vendo, quando tem essa proposta da gente correlacionar as coisas na vida cotidiana com teologia, cultura pop e tudo mais, tem coisas assim que chamam a atenção na questão de estética, né? De forma de portar do personagem, o design, a gente bebe algumas coisas, como eu já citei, né? Do artefato. O próprio Caçadores de Emoção foi um exemplo para a gente caracterizar o Rodney. Mas aí tem coisas que a gente bebe sim, por exemplo, o próprio Conan, como já falou, do Bálsamos,
na estética dele, né? A gente tem, acho que outra coisa que eu não posso falar aqui, senão vou acabar dando spoiler, mas a mente fica funcionando constantemente, né? Tem dia que ela dá uma acalmada, né? Eu assisto a obra, consigo assistir um filme, ficar tranquilo, apreciar aquele momento, mas ele sempre acaba virando um ponto de influência para alguma coisa, né? Que a gente vai botar na história, né? Vai escrever. Ajuda bastante. Até em pregação, eu já assisti a pregação e veio uma ideia, eu tive que anotar. Inclusive, eu estava na caravana agora do bebê, veio uma solução legal para a parte narrativa que a gente ia trazer lá na frente. Não sei quando ela vai entrar, mas tinha que dar uma solução narrativa. Aí eu já estava lá copiando. Aí, Albert, fica olhando para mim, ele fica fazendo careta para mim. Isso foi muito bom, porque tava rolando lá, né? A ministração... E eu olhei pro lado, o Jordan tava lá, velho, caramba, anotando muitas coisas, e eu olhando a folha quase cheia, aí eu, nossa, velho, o Jordan deve estar absorvendo tudo, velho. Ele vira pra mim e faz, velho, eu tive uma ideia massa pra obra tal, tô escrevendo aqui. Eu, pô, mano, que massa, velho. Então, realmente, velho, a Jordan rola naturalmente essas paradas, velho. É algo que já cresceu comigo mesmo, eu sempre fui assim de criar alguma coisa, sempre foi meu. E tem coisas, né, que as técnicas também ajudam, né, questão de estudar. Aí depois isso me levou a querer estudar narrativa, né, roteiro e tudo mais, né, cheguei a cursar cinema, né, voltando e trabalhando em cima de roteiro. Nos momentos mais inoportunos, o Jordan liga pra pessoa e manda uma ideia. Tive uma ideia aqui. É mesmo assim. E ele não manda mensagem não, ele liga mesmo. Ele liga. 2022, pessoas ligam. Absurdo. Qualquer hora ele liga, não tem isso não tem etiqueta não. Ele vai ligar pra você. 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, telefone toque, e aí, queria falar um negócio. Contextualiza primeiro, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, vou te ligar, ou vou fazer... Eu já esqueci as vezes que Jordan me acordou me ligando, que isso fique registrado. Mas realmente isso é grande verídico, né? Os meninos falam muito, cara. Às vezes eu até fico, meu Deus do céu, a gente tá assistindo uma série, um filme, eles implementam um roteiro por cima do roteiro da série e imaginam uma coisa e pronto. Já é a história deles, não é a história da série, é a história deles, eles criaram ali no meio. Aí eu fico, meu Deus do céu, espera acontecer, daqui a 10 minutos a gente vai saber o que vai acontecer. Não, mas vai acontecer isso, tu vai ver, vai acontecer isso. E aí, mas no final acontece ou errou totalmente a previsão? Sei, às vezes dá um chute errado aí, né? Imagina muita coisa. A gente tenta. Batman, os 5 primeiros minutos, tem um amigo da gente que tava com a gente no cinema, e aí eu não posso dar spoiler pra quem não assistiu o Batman ainda, mas aí tem uma coisa que ele fala em relação a Bruce Wayne lá, eu disse, ao final vai ser desse jeito. Aí ele fica, peraí, tu já assistiu o filme antes? Eu, não, eu tô assistindo agora. Aí porque quando a gente escreve o roteiro, tem algumas técnicas narrativas que ajudam a gente a entender para onde a história está caminhando. Os núcleos, como é que eles se encaixam, como aquilo contribui para o desfecho da história, para o meio da história. E acaba que você tem uma visão menos romantizada, digamos assim, daquele filme. Você começa a ver as estratégias narrativas, aí você começa a entender para onde a história vai caminhar. Aí isso me ajudou a sacar o final do filme e tal. Aí o cara... irmão, o bicho acertou o filme, mas não foi nada de detetive mesmo, é tudo técnica narrativa mesmo, que é usada, né, para prender a atenção da gente, para fazer com que a gente compreenda melhor a história, absorva melhor, aquela história fica atrativa. E assim, né? E o último que aconteceu foi esse Stranger Things, né? Esse aí eu não acertei nada, né? O Diogo tá certo aí, a gente conjecturando um monte de coisa lá e não aconteceu foi nada. Eu fiz a pergunta justamente porque é o que acontece comigo. Porque às vezes eu tô assistindo, vou dar um exemplo agora, eu tô assistindo One Piece, então são mais de 1000 episódios, né, eu tenho 2 anos que eu tô assistindo, cheguei no 540 agora, então até 2024 eu bato o episódio 1000, mas enfim, eu tô vendo e tem uma galera do trabalho, os amigos meus, que botaram pilha pra eu assistir, né, aliás, um abraço pro Sérgio aqui, que tá desde 2019 querendo que eu assista One Piece, finalmente eu cedi, a pandemia ajudou. É um shonen padrãozão, mas o Oda, né, que é o mangaka, ele põe tantos detalhes bem relacionados com história, política e religião no meio da coisa, que não sei se já leram ou assistiram, mas é uma parada tão complexa que eu tô
você vai assistir, se você não tem um background, se você assiste simplesmente sem conhecimento das influências dele, beleza, uma história normal. Mas agora você vai vendo alguns detalhes, tem uma saga logo no início, a saga da Ilha do Céu, né, Skypiea, que tem um arco com uma influência tão grande da história do colonialismo e do imperialismo norte-americano, principalmente, ali a disputa dos peregrinos com os índios norte-americanos, claramente, tá? É cuspido e escarrado. Se você não tem tanto conhecimento, você acha que é até uma saga meia boca, mas olhando aquilo, os aspectos religiosos que tem lá, tem um cara que se chama de Deus, tem anjos, né? Tem pessoas com asas nas costas e tal. Enfim, tem a oração do mantra, são vários elementos que são colocados ali. Eu fico assim, cara, isso aí dá um episódio do Ovelhas, isso aí a gente poderia gravar, vou chamar, só que eu vou vendo o pessoal ao meu redor, ninguém tinha assistido, ninguém conhece, né, então fica meio difícil de puxar os ganchos, mas, enfim, eu sou assim também, eu tô assistindo a coisa, eu falo assim, cara, isso aí poderia dar, a gente poderia discutir sobre A, B e C, né, então... para a gente que faz esse diálogo entre cultura e cristianismo, acho que é inevitável, é que nem respirar, é que nem se arrepiar, são coisas que acontecem simplesmente, então os insights, eles são automáticos, né? Estão no piloto automático, então é muito legal saber que isso aí se estende também para o universo de quem é roteirista, quem é desenhista, a galera que está produzindo quadrinhos, né, e quadrinhos autorais, o que é algo bem específico. Vocês citaram lá atrás a questão de referências, citaram até Esmilinguido, mas em relação a quadrinhos mesmo, mais mainstream mesmo, tal, porque assim, eu vou falar por mim, depois vocês falam por vocês. Eu fui alfabetizado lendo quadrinho da Marvel, da DC, os selos do Vertigo, Image, Dark Horse, o que tinha de quadrinho ali, início da década de 90, 92, 93 ali, eu tava lendo tudo, sendo alfabetizado lendo. Na época eu lembro até da primeira saga que eu li, Operação Tempestade Galáctica, na Marvel, da guerra, do finalzinho da guerra Kree-Skrull. Então tem os desdobramentos ali, os Vingadores da Costa Oeste vão lá pro planeta Shi'ar e os outros vão pro planeta Kree, vão lá dialogar, fazer uma parte mais diplomática com Inteligência Suprema, e outros vão tentar dialogar com a Rainha Lilandra, e aí tem até aquela mega bomba que o Magnum tenta se sacrificar lá para impedir que ela exploda, enfim, um monte de coisa, o Visão Branco ainda, enfim, um monte de coisa que eu lembro, eu lendo, me aprofundava um monte. Do outro lado tava a morte do Superman, ainda era o grande destaque que tinha, tal, o Apocalipse lá chegando, tal, tá acabando com todo mundo, enfim, tudo que tinha de quadrinho na época, da editora Abril, na época, os formatinhos da Abril, eu consumia, e aquilo lá meio que forjou a forma como eu enxergava a cultura, né? Então, do que tinha de Jim Lee, Mark Waid, Sal Buscema, eu tava lendo tudo. Essa galera construiu o meu caráter nerd. E eu queria saber de vocês, quais são as influências que vocês tiveram? Enfim, o Jordan já abriu o mic, então começa com ele. Eu posso dizer assim, que eu não fui minha formação nerd, como que eu posso dizer, eu não fui através dos quadrinhos do selo DC, Marvel. Eu não tinha tanto acesso a esse tipo de quadrinho. O que eu mais tive, acho que é o que todo brasileiro tem de acesso na maior parte do tempo, que foi Turma da Mônica, né? Vez ou outra eu li alguns da Disney, né? Como tipo Patinhas, Mickey, né? Não lia tanto. Eu não tinha muito apreço, né? Pelos mangás, né? Não tive. Mas depois de um tempinho, eu comecei a me interessar mais. Depois de um tempo, eu li muito a Turma da Mônica. Eu tinha pilhas de gibi de Turma da Mônica. Eu li quando o Mingau ganhou o nome dele, que foi perguntado aos leitores. Até as edições antes de eu nascer mesmo, de Cruzeiros, né? As primeiras edições eu li muito quadrinho do Turma da Mônica, né? Realmente me ajudou muito Mas depois eu tava querendo buscar algo. Eu sempre fui uma pessoa de assistir filmes, assisti muito filme. Foi isso que até me motivou a cursar
cinema, né? Eu sempre gostei de filme, assisti um filme muito cedo, muito cedo. Eu assistia, às vezes, eu comecei a assistir Lost, acho que eu tinha 9 anos. Eu gostava muito de... Porque tinha aquela... Eu gostava de mistério, eu gostava da dúvida, eu gostava da construção de personagem, que me prendia. Então, diretores assim consagrados mesmo, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Scorsese, já assistia, gostava de acompanhar esse pessoal. Depois eu conheci alguns diretores, né, mais antigos, né? Tanta gente legal que produziu tanta coisa boa, e isso me prendeu, né? Me prendeu. Aí eu também assisti muito eclético, vários tipos de gêneros, né? Com de ação, drama. Só tem um pouco de pé atrás com musicais, mas aventura, ação, terror, muita coisa assim me inspirou muito. Aí depois, percebendo que o cenário de criatividade, né, no cinema ficou meio abalado, ficou assim meio saturado, não tinha muita ideia nova. E aí eu voltei meus olhos novamente para os quadrinhos, né? Principalmente com o advento da Marvel, né? Aí ganhando campo, aí eu preciso ler histórias legais. E aí eu conheci essas sagas, né, que você mencionou, não todas, mas conheci algumas sagas, né? Tem alguns encadernados, li. E procurei também me atentar a estudar um pouco mais, ler algumas obras autorais, assim, que eu digo independentes. Aí sobressai a Image, né? A Image Comics, ela tem grandes obras aí que dá vazão, né, aos autores independentes, né? E isso até ajudou a gente a adotar um modelo de trabalho da gente aqui na cultura também, porque a gente visa muito, né, dar essa voz aos autores independentes. Tem muita obra boa produzida por cristão aí no Brasil que muita gente não conhece, que dá de 10-0 em obras aí de Marvel, DC, que precisam do seu espaço. Então esse é o objetivo da gente hoje, como cultura bíblica, né? Ajudar as pessoas a contarem essas histórias. E a gente trabalha para isso. Então, essas são minhas principais influências. E agora eu tenho lido mais autores como o Kirkman mesmo, né? Sou fãzão, gosto do estilo que ele trabalha. O Kirkman, ele acho que é uma das referências, né? Ele conta coisas do cotidiano da gente de uma forma muito simples. Ele apresenta isso e é bem dinâmico, ele te prende. Você tem o próprio Tom King escreveu Visão também agora, ele fez uma série do Visão também, né, na DC. Para mim, um autor muito renomado hoje, também serve de referência também, é um autor sem igual. Jeff Lemire, que eu mencionei, né, referente ao Sweet Tooth, é um autor também muito legal, né, tem uma pegadinha de terror, já escreveu Cavaleiro da Lua, já escreveu o próprio Hellboy, né, ele também já trabalhou. Jeff Lemire é bem essa pegada. Então são caras bem referência também, bem legais. Tenho procurado ler também alguns romances, porque ajuda também na caracterização de alguns personagens. A gente tem Tolstói, aí a gente tem Ana Karenina, a gente tem muita coisa legal. Tem o próprio Júlio Verne, tem o de aventura, ajuda você a caracterizar alguns personagens. Então, assim, essa salada de frutas, né, é que faz algumas histórias legais nascer, que é muito legal. Então é isso, né? E a própria Bíblia, que é o ponto principal para a história, né? A Bíblia em si, realmente, né, sem querer ser demagogo, né, mas a Bíblia em si ela é uma fonte de inspiração enorme. Ela tem, se você vive uma vida de comunhão, você vive uma vida de santidade, você vive uma vida de igreja, e você deixa o Espírito Santo falar para você, você consegue elaborar narrativas que contam aquelas coisas de forma bem simples. E é nisso que a gente se prende. Então a gente quer falar do amor de Jesus, a gente quer contar do plano da salvação, a gente quer falar dos milagres que ele fez, que ele faz, a gente continua fazendo na vida das pessoas. E aí a gente busca essas estratégias narrativas para contar essa história, que é o principal. Então todos esses elementos que eu mencionei aqui, todas essas referências, elas nos ajudam, né, a dar voz ao que a gente quer contar dessas lições que a gente aprende na Bíblia. A Bíblia é uma fonte de inspiração absurda, né? Eu estranho porque os autores, os artistas hoje, né, não bebem tanto dela, né? A gente teve a era de ouro aí do cinema, né? Foi com os épicos bíblicos, né? O próprio Os Dez Mandamentos, Ben-Hur, Covarde, são filmes que marcaram época e são filmes grandiosos, né? E sim. Meio que a gente tem essa fonte de inspiração, sabe? E meio que a gente quer tratar isso de novo. Eu tenho isso comigo, de buscar um pouquinho desses épicos bíblicos, dessa influência bíblica, a construção narrativa. Quadrinhos. O primeiro quadrinho que eu li foi A Piada Mortal, do Batman, né? Tem muito legal aquele quadrinho, li outras vezes de novo. Mas assim, a pegada Alan Moore, assim, eu acho que eu gosto mais, assim. Tem Monstro do Pântano, que até a gente compartilha muito quadrinhos aqui, né? A gente
a gente lê Monstro do Pântano. Tem também V de Vingança, né? Do Alan Moore também. O Watchmen, eu acho que é um dos melhores, assim, que eu li. Não sei, talvez seja o melhor mesmo que eu li, assim. E é isso, acho que de quadrinho, Alan Moore, sem dúvida nenhuma, é uma referência muito, muito boa, assim, pra mim. Eu não consumo muito quadrinho, eu seleciono muito pra ler, sempre, e aí, é bom esse aí? Pô, legal, vamos embora, vamos ler esse aí. E a gente troca também muito livro e muito quadrinho, né? Nós três, a gente sempre reveza ali, faz umas compras aí na internet, cada um lê um pouco, depois termina e a gente acaba revezando ali. Mas eu acho que minhas referências são mais nesse estilo, assim, de Alan Moore. Esses que eu citei todos são dele, né? Eu acho que é isso. E você, Elbert? Véi, em relação a comics, quadrinho, eu só fui consumir bem mais tarde, velho. Bem mais tarde. Eu sou meio do contra aqui, né? Tem as facções dentro da cultura bíblica, né? Eu sou da facção dos animes e dos mangás. E Jordan é o cara dos comics. Então eu fui consumir... Acho que a primeira que eu li, tipo assim, de comics mesmo, foi Oblivion Song, né? Foi o Jordan mesmo que me passou. Então ele é meu padrinho no comics. E aí ele vai me passando as HQs pra ler e eu vou lendo. Li o Watchmen também, cara, muito massa, velho. A galera fala bastante, não, Watchmen, não sei o quê. Será que isso é bom mesmo? Eu tinha visto o filme já, mas tipo, ver o filme sem nenhuma base da HQ é tipo só mais um filme, né? Se compara, né? É outra coisa, não se compara, velho. Aí eu li a HQ, caramba, velho, que louco, velho. Um mundo, outro mundo. Mas minhas referências, velho, vai ser um pouquinho diferente. A principal referência foi lá na TV Globinho. Por aí, velho, porque, tipo, eu nunca tive muitas condições de comprar comprar revistas físicas. Então eu consumia muito TV. Então eu assistia da TV aberta, todos os programas que tinha desenho, velho, eu e meu irmão consumia valendo. E aí, tipo, naquele tempo, passava bastante anime, né? Hoje nem tanto, hoje são mais uns desenhos mais mais cartunescos, mas naquele tempo passava bastante anime. Então, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Hunter x Hunter. E aí eu fui pegando essas referências. E aí quando a maravilha da internet foi chegando... maravilha. Aí eu tive acesso à leitura, né? Porque até então eu só assistia a leitura desses materiais. E aí eu peguei no mangá. E aí, cara, gosto pra caramba do Oda. Eu consumo um One Piece, eu tô nesse último arco. Eu parei, eu tô esperando, tipo, terminar de vez pra eu assistir tudo de uma vez só. Não me conta. E... Não, pô, rola umas paradas aí. Cara, é louco, velho. One Piece Tu tava falando ali, eu tava só aqui pegando um estoque, velho. É loucura total. Oda é sei lá, velho. Esse cara é um alienígena. E o Murata também, velho. Muito bom. O Togashi também. Cara, eu gosto muito de Hunter x Hunter. Eu sou muito fã. Eu tenho carteira, eu tenho licença Hunter. Tem licença Hunter? Eu tenho. A gente fez de aniversário para um amigo nosso. Eu e o João Vitor Sérgio, a gente fez cada um. E onde tem ali o nomezinho, aquelas coisinhas, a gente botou um código de barra que tem o nosso próprio nome. Quando você lê no QR Code. Nossa, velho. A gente é muito nerd. Galera, no meu aniversário. Já sabem o que fazer. Então, aí eu comecei, né, consumindo muito mangá e anime, mas eu gosto mais de ir no mangá, porque é mais rápido. Cara, aí, tipo, essas são referências que eu acho que deram um norte, assim, pro meu senso de leitura. Foi o Oda e o Togashi. Eu sempre confundo Togashi e Murata, direto. E o Togashi. E, sei lá, recentemente eu tô lendo... Só pra ficar aí no ar, eu tô lendo Kingdom, que é sobre guerra, Índia não, que índio, que... Putz, como é que eu esqueci o nome do país, velho? Eu esqueci. China. É China. O Wikipedia me salvou aqui. Eu falo em Índia, buguei. China, pô. Contando a história da guerra, na época que era províncias e tudo mais. Massa. Cara, é incrível, velho. É incrível. Fica aí, recomendo. Pra quem tem estômago pra ver coisas de guerra, né? É uma história muito interessante também. Que massa. Eu já botei aqui no
Botei nos favoritos aqui, eu vou dar uma lida sim. Se bem que One Piece tá acabando com o meu tempo útil, mas uma hora vai. One Piece faz essas coisas. Eu tô na saga da Ilha dos Homens Peixe. Nossa, cara, tem muito insight legal ali sobre escravidão, sobre luta de classes. É uma parada, assim, muito, muito legal. Todos os arcos, velho, tem um diálogo profundo sobre alguma coisa que rola, ou que aconteceu. Sim. Sociedade, velho, é louco. Ou dela assim. Enfim, muito legal ver as referências de vocês e ver que eu tô nos 3 núcleos aí, tudo que vocês citaram, eu tô dentro. E é muito legal esse tipo de estrutura dialógica, porque a gente consegue furar algumas bolhas, alguns preconceitos que existem, querendo ou não, dentro da igreja, dentro das comunidades que a gente tem, quando vai falar de mangá, de RPG, de quadrinho, blá blá blá, Superman, o filho é gay. Cara, um monte de coisa que vai aparecendo e a comunidade vai meio que se enclausurando, falando que isso aí a gente não tem que consumir, tem que ficar longe, vamos proteger os nossos filhos. Cara, a gente pode apenas responder esse tipo de provocação que a ficção faz à nossa fé de uma maneira madura, de uma maneira dialógica, de uma maneira que não apenas levanta um escudo, também não apenas constrói uma ponte, mas a gente abre portas para dialogar e para falar, poxa, o Togashi tem um ponto interessante aqui, ele cria lá o arco das formigas quimeras, é uma analogia gritante em relação à Segunda Guerra Mundial, a bomba, né, que foi explodida e tal, minorias que são excluídas e se unem, né, esse arquétipo da formiga e a força que a formiga tem. Enfim, esses elementos que a gente pode até questionar algumas coisas ali e em outras obras de arte também, em outras obras da cultura pop, a gente pode questionar e falar, pô, peraí, isso aqui ultrapassou uma barreira que eu não quero ir, isso aqui ultrapassou um tipo de limite moral que não é adequado para mim, tudo bem, né? A gente pode falar de extremos em relação à sexualidade, por exemplo, Game of Thrones, enfim, mas alguns elementos ali são gritantes, né? E a igreja pode responder isso de alguma forma, esses gritos de angústia, de dor, de sofrimento, os preconceitos que são gritantes também na sociedade, essa necessidade que várias pessoas têm da autoafirmação, enfim, essa questão da crise de identidade, para falar de um quadrinho da DC, né, uma crise de identidade que tem no mundo hoje, a igreja pode responder isso de alguma forma. Eu não estou aqui fazendo também apologia para qualquer coisa que saia na mídia, tem muita coisa ruim. Eu fui ver Devilman Crybaby e não consegui extrair nada de bom ali, não. Eu só descartei, eu não curto, não. Mas a gente pode simplesmente não, né? Porque isso é mais que simples, né? Mas a gente pode fazer algum tipo de resposta, porque o conteúdo que está em nós também grita. E ele responde a esse tipo de diálogo que existe nas mídias. Enfim, eu tô aqui monopolizando o discurso de novo. Jordan, Elbert e Diogo, queria agradecer o tempo de vocês, queria parabenizar pelo trabalho no Cultura Bíblica que tem sido edificante, como é o lema de vocês, né? Entretenimento que edifica. E eu queria abrir o microfone para que vocês possam dar as suas palavras finais para esse episódio tão atípico no Ovelhas, com cara de publicidade, mas aqui não tem publi nenhuma, é só uma conversa. Deixo aberto para que vocês possam compartilhar mensagens finais e despedir da galera. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar falando um pouquinho também, estar discutindo um pouquinho sobre cultura, né? Fico feliz porque a gente tem visto recorrentemente, né, vários canais, né, tratando do tema. Isso é bom. A gente percebe que a igreja ela está ali, ela está ativa, está participando, tratando de temas que são às vezes sensíveis, né, para a igreja, mas sempre, né, a gente tem visto Deus levantar pessoas sérias, responsáveis com a palavra, para estar trazendo luz, né, a mensagem. E que bênção por isso. Agradeço, né, de alguma forma a gente está aqui contribuindo, falando, e espero, né, que em outras oportunidades a gente possa estar discutindo também, né, sobre outros temas relacionados à cultura, né, até porque o próprio nome cultura bíblica é bem amplo, bem abrangente, e tem muita coisa legal para ser tratada, que eu acho que um tempo de um episódio ele fica bem limitado.
E é isso, eu só reitero mais o agradecimento por esse espaço, pela receptividade, que foi muito boa, e que Deus esteja abençoando o Ministério do Ovelhas Elétricas. Alcance muitas outras pessoas que precisam estar ouvindo e entendendo, né, que a cultura, né, a arte em si, ela é uma expressão, né, da criação. A gente fica muito feliz sempre que a gente recebe uma oportunidade para estar conversando em outros projetos, em outros canais. Porque a gente tá começando, né? A gente tem quantos anos de projeto, pessoal? 2, né? 2 e um pouquinho. E sempre que a gente participa de alguma coisa, de algum evento, a gente amadurece, a gente se reúne, troca uma ideia e caramba, foi massa isso, aquilo, vamos melhorar tal ponto. Isso por só ajuda demais a gente, sem falar que o conteúdo que é dito nos edifica e nos bota para maquinar, né? O que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode trocar? Isso por só, cara, vem de grande apoio ao projeto da gente, né? E é isso, a gente só agradece demais, demais. E o papo foi massa. Se quiser depois, chama lá no Insta que a gente continua a conversa, velho, tranquilo. Valeu, Erlan, brigadão aí, cara. Realmente o tom de agradecimento mesmo pelo espaço e pela conversa, que foi muito legal, né? Privilégio poder conversar assim. E realmente existe... Eu sei que muita gente gosta de cultura pop, eu sei que muita gente, caramba, é apaixonada assim, de consumir quadrinhos, séries e animes, enfim. E eu sei que também existe uma carência muito grande nesses assuntos, assim, a cosmovisão cristã. Eu sei que hoje a gente fala muito já, mas menos do que deveria, assim, porque realmente a gente faz parte do cotidiano da gente, né? Culturalmente, a gente consome bastante. Então, é isso, cara, é sempre uma oportunidade, assim, poder servir, né, ao Senhor através dos quadrinhos, através das animações, através desse tom artístico, assim, é um prazer. Então é isso, um tom de agradecimento realmente, obrigado pelo espaço e tamo junto. Eu que agradeço a participação de vocês, foi muito bom, e agradeço você também, ouvinte, que ficou com a gente esse tempinho. Mês que vem estamos de volta com mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Tchau, Deus abençoe, até lá.